Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Isaías 55, de 6 a 11, nos diz: busquem ao Senhor. O texto diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Devemos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Devemos invocá-lo, devemos clamar por Ele enquanto Ele está perto, invocá-lo enquanto é possível. E como é que nós podemos, assim, encontrar ao Senhor, achar o Senhor? No livro de Jeremias, capítulo 29, versos 13 e 14, o profeta Jeremias diz: vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem com todo o vosso coração. Me deixarei ser achado por vocês, diz o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, quando nós buscamos ao Senhor com toda a intensidade, com toda a disposição, Ele se deixa achar. Não é que nós encontramos a Deus, é que Deus se deixa achar. Eu sempre entendi essa ilustração como uma brincadeira de pique de esconde-esconde entre os pais e os filhos. Muitas vezes os pais vão se esconder, eles entram embaixo da cama e deixam os pés pelo lado de fora para que os filhos possam encontrá-lo. E a criança faz aqui: achei. O pai se deixou achar. Assim é Deus. Quando nós o buscamos de todo o coração, Ele se deixa achar. Por isso nós o encontramos. E Deus fala ao seu povo para voltar-se para Ele. E quando Ele diz voltar-se para Ele, isso implica em conversão, em mudança de vida, em abandonar os atos contra Deus, que é a impiedade, e os maus pensamentos. Quando nós voltamos para Deus, Ele é misericordioso e nos dá perdão. O perdão de Deus está condicionado ao nosso arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que confessar os nossos pecados, reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Quando fazemos isso, Deus é misericordioso e Ele nos perdoa. Existe uma separação entre Deus e o ser humano. Deus está acima. Numa linguagem dos nossos dias, Deus está noutro patamar. O patamar de Deus é bem acima. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Algumas pessoas acham que tudo que elas pensam é Deus que está pensando, que tudo que elas fazem é Deus que está fazendo, que qualquer coisa que ela diga, Deus vai chancelar, Deus vai assinar e vai acontecer igual. Não é assim. Não é assim. Os pensamentos de Deus são acima dos nossos. E os caminhos de Deus são acima dos nossos. Por isso, Deus não se adapta, Deus não se adequa aos nossos caminhos, aos nossos pensamentos. Somos nós que temos que nos adaptar aos caminhos do Senhor. E Deus diz, Ele dá um exemplo bem interessante, né? Que assim como a água, a chuva, ela cai, ela molha a terra, ela rega a terra, ela faz a terra brotar para dar semente ao que planta e pão ao que come, e aí depois ela volta de novo para as nuvens, essa água. Assim também é a palavra de Deus. Ela não volta enquanto ela não cumpre os seus propósitos. A palavra de Deus é fiel. Aquilo que Deus tem para cumprir, Ele cumpre. E a palavra de Deus é exatamente isso. É a palavra de Deus quem é esse parâmetro. Ela sempre atinge os seus propósitos. Por isso, nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo.
Ele está perto. Deus está muito perto. Deus não está longe, Ele está perto. Por isso podemos buscá-lo. E hoje, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Podemos dizer que Deus está dentro de nós, porque o Espírito dele habita em nós. Por esse motivo, é muito fácil encontrar a Deus. Basta que nós clamemos. Mas não adianta clamar, não adianta buscar, se nós não buscarmos de todo o coração. E mais, não adianta buscarmos se nós não nos convertermos, ou seja, não mudarmos, não fizermos uma mudança no curso das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, mesmo não merecendo, Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa. Que Deus nos abençoe. Até amanhã com a Renata, e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser, com mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Fique em paz.